Vamos abrir a palavra de Deus, gente? Por favor, Hebreus capítulo 9, do 14 até do 11 ao 14. Eu queria meditar com você nessa palavra do Senhor. É interessante que a vida cristã, ela tem vários níveis espirituais. Então, deixa eu te perguntar aqui uma coisa, você responde no seu coração. Se você morresse hoje, agora, qual é a certeza que está no seu coração? Para onde você iria? Se você morresse hoje, para onde você iria? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que acontece um novo, Vocês estão aí, gente? Um novo nascimento. Aí começa um processo, né, de crescimento espiritual. A Bíblia fala isso, não é? Começa um processo. Cada um está num processo. Alguns estão estagnados, não é? Mas quando você se converte de verdade ao Senhor Jesus, então começa esse processo aí. E a obra espiritual é uma realidade. E quando Deus nos levou ali para a África, nós experimentamos ali, tivemos algumas experiências ali, que em algumas coisas que nós vemos, algumas pessoas dizem, isso é invenção, isso é história, isso está inventando. Mas eu queria dizer para você que o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. Quer você creia ou você não creia. O texto diz assim, mas Cristo, versículo 11, do capítulo 9 de Hebreus. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve a eterna redenção. Porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito Eterno ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes o Deus vivo. Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Só para você entender, o escritor aos Hebreus está falando dos dois pactos. O primeiro, ele está falando de que quando Deus mandou Moisés, que ele pegou o animal e ele pegou o sangue e tudo que havia no tabernáculo, não é? Tudo que havia no tabernáculo, ele passou o quê? O sangue. E o texto diz que o sangue trouxe santificação, o sangue trouxe purificação a tudo que estava no tabernáculo. Era o primeiro pacto, o sangue. E sabe, irmãos, deixa eu só abrir aqui um parênteses. É muito interessante como esse povo aí de Hollywood e de Netflix entende essa questão espiritual. Ou pelo menos os que mexem com o ocultismo sabem disso. Dificilmente você vê numa questão aí, um filme que envolve pactos, sempre que envolve pactos, o que é que ele mostra que tem que ter? Sangue. Sangue. O segundo exemplo que ele está falando de Jesus. De Jesus. A importância que Jesus Cristo, do sangue de Cristo, que ele derramou na cruz do Calvário. Não é? Eu me lembro que estava em Ayacucho e um camarada lá da Bélgica disse, por que um homem tinha que morrer por toda a humanidade? Por que ele tinha que derramar o sangue? Ele não entendeu. Ele não entendia. Ele não conseguia entender, não é? De que quando o ser humano pecou, quando o homem pecou, não é? O pecado separou o homem de Deus e matou, e trouxe morte. E para trazer a vida, não é? Deus mandou Jesus, e o sangue de Jesus, né, que ele derramou na cruz do Calvário,
Ele traz vida a mim e a você e a todo pecador em toda a terra. Isso é missões, irmãos. Missões tem a ver com isso, né? E eu chamei aqui o pastor de vocês porque, não é, há mais de 20 anos que ele está envolvido nessa obra missionária. Ele está falando aqui, e esse é o cerne da igreja. O Senhor me salvou a mim e salva você. O Senhor nos salva para que nós venhamos anunciar a Jesus Cristo. A vida está em Jesus, a verdade está em Cristo. Não tem vida fora de Cristo, não existe. A igreja plantada aqui neste lugar, não é, é para anunciar Jesus Cristo. Vida para Goiânia, para Goiás, para o Brasil, para o mundo. Amém? Vida. Queria compartilhar algumas coisas rapidamente com vocês. Quando a gente chegou na África, nós ficamos 4 anos no interior, trabalhando com treinamento de obreiros. É outra história. Mas aí depois nós fomos para Joanesburgo. Não é capital da África do Sul, é como São Paulo. Tudo acontece lá, aeroporto internacional, tudo está lá. E tinha uma igreja que há 50 anos, essa igreja aí, 50 anos, ela ia completar 50 anos aquele ano que a gente chegou, e sempre apoiada por missionários. Começou por missionários portugueses, saíram missionários portugueses, entraram os brasileiros, e saía missionários, entrava missionário. E a junta falou assim: vocês são os últimos missionários que vão para lá. São 3 anos, vão ficar aí nessa cidade. A gente mudou para Joanesburgo, porque com o trabalho do PEP, que, para quem não sabe, é um programa educacional de pré-escola, que trabalha com crianças em zonas carentes, trabalha com igrejas e treina ensino de qualidade para essas crianças da comunidade. E a gente coordenava no sul da África, então ficar em Joanesburgo era estratégico por causa do aeroporto. Não tínhamos que vir do interior toda vez para viajar. Então, estando em Joanesburgo, enquanto nós estivéssemos na cidade, ajudaríamos essa igreja, enquanto fazíamos o trabalho do PEP. Então, 3 anos apenas, e são os últimos missionários lá. Olha o que um detalhe na porta da igreja, quando a gente encontrou, que é lixo. Quando a gente teve a primeira reunião com a igreja, é aquela reunião que todo pastor faz quando assume a igreja, o que vocês esperam? E a palavra que mais nos chamou a atenção, entre outras coisas que foi dita, é que a igreja pare de decrescer. Ou seja, se ficar do tamanhozinho que está, tá bom. Eu falei para ele, quando a gente saiu, eu falei, eu nunca tinha visto isso, porque geralmente fala assim, a gente espera, pastor, com o senhor aqui, a igreja começa a crescer. Não, é tipo assim, parando de diminuir, está tudo bem. E é muito interessante que, nesse tempo de missões, e mesmo em Caldas, trabalhando sempre com revitalização de igreja, o que a gente descobre é que as pessoas sempre têm uma razão lógica por que a igreja para de crescer. Então, nesse caso aí, a igreja parou de crescer, né, e estava só diminuindo porque as pessoas estavam... teve o apartheid, então os portugueses mudaram do bairro, porque os angolanos voltaram para Angola, porque os moçambicanos pararam de vir. Era uma igreja de fala portuguesa. Paro aqui, porque depois a gente vai explicar mais. Não, pode voltar lá. Aí nós vamos conversar sobre esse lixo na porta da igreja. Uma coisa que nos chamou a atenção. Primeiro, que não tinha nenhum cesto de lixo na porta da igreja para que as pessoas colocassem lixo lá. Segundo, para qualquer um de nós aqui no Brasil, se colocassem, nenhum de nós colocaria lixo na porta de uma igreja. Mesmo se você é evangélico, não colocaria na porta de uma igreja católica, nem os católicos colocariam. A gente tem uma igreja. Na África, isso é triplicado, o entendimento e o respeito ao espiritual, ao mundo espiritual. Eles têm muito temor, então não fazia sentido nenhum que esse lixo ficasse aí. E nós falamos com o pessoal da igreja e eles disseram, já tentamos de tudo, não tem jeito. E nós fizemos o que poderíamos fazer, reunimos a comunidade, conversamos com eles, lembramos que o lixo era no final da rua da igreja, mandamos carta para todo mundo. E uma coisa que nos chamava a atenção, o lixo era colocado nos dias de culto, na quarta-feira e no domingo. Era o dia que eles depositavam lixo na porta da igreja. Então, para mim, era muito afronta. Eu me lembro um dia que era o culto de quarta-feira, estava à tarde na porta da igreja, ela veio um moço subindo com as caixas na mão.
E eu fiquei pensando assim, será que ele é tão cara de pau que ele vai botar o lixo? Eu estou aqui na porta da igreja, deixa eu só ver. Você acredita que ele colocou o lixo para ele? Aí eu falei, boa tarde. Onde é que o senhor mora? Aí ele disse qual a casa que ele morava. Eu falei, olha só, o senhor subiu a rua 3 casas, 4 casas, algo assim, para colocar o lixo aqui na porta da igreja, que não é lugar de lixo. Se o senhor tivesse descido 2 casas, o senhor tinha colocado o lixo no lugar do lixo. Ele ficou olhando para mim e foi embora. E isso continuou assim. A Bíblia diz em Romanos 12, 12 assim: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. O que é que tem ocupado sua mente ultimamente? O que é que tem ocupado a sua mente? Qual é o pensamento que tem vindo à sua mente? É muito interessante que ali, pastor Carlos, a gente falava, pastor, e é isso que meu bem está falando, a igreja não cresce não. Aí começa a vir um monte de justificações, o quê? Racionais. Aí eu me lembrei lá de Caldas Novas. Quando nós chegamos lá, o pessoal dizia assim, não, pastor, aqui a igreja não cresce não, porque é uma cidade turística, ninguém para aqui. Então, em todo lugar, e lá em África, a mesma coisa. Não, aqui a igreja não cresce não, não vai crescer não. Aí começaram, e sempre tem aqueles irmãos que têm uma palavra de peso na igreja, né? E quem fala, todo mundo, é verdade, é verdade. E aí fica repetindo. Uma das coisas que eles falavam, sempre falavam, nós somos pobres e nós somos poucos. Somos pobres, somos poucos. Essa era a frase que se repetia o tempo todo. Então, o intento maligno é que ele quer ocupar a sua mente, e eu vou dizer isso, não é só na igreja não, tá? Isso tem a ver na sua questão emocional, isso tem a ver no seu crescimento, isso tem a ver com o seu relacionamento com Deus, isso tem a ver no relacionamento com a sua esposa, isso tem a ver no relacionamento dentro de casa. Você precisa prestar atenção o que é que está sendo semeado na sua mente. E se você estiver afinado com a palavra de Deus, vai vir luz, e a mentira vai cair por terra. Vai cair por terra, porque você é o que você pensa. Aí o inimigo fica falando. Você já viu, meus irmãos, ninguém se suicida de uma hora para outra não. O inimigo fica ali, alugando, e a pessoa vai recebendo, não é? Agora, ali, o que estava acontecendo? Nós tínhamos percebido que além dessa questão, né? Além dessa questão, tinha outras, além dessa questão do lixo, tinha outras questões. Eu me lembro que eu percebi uma irmã chegou lá na igreja e falou assim, pastor, eu quero falar com o senhor que tem um problema que está acontecendo aqui. A igreja é pequenininha, tá? A gente estava trabalhando com revitalização. O que foi? Ela disse assim, a irmã fulana toda noite vem me enforcar. Eu falei, que conversa é essa, irmã? Toda noite ela vem me enforcar. Ela disse, mas isso aqui não é um centro de macumba não, meu irmão, isso aqui é uma igreja. E ela foi dizer que a irmã vinha à noite enforcar e disse que era a irmã, era uma líder da igreja. Qual era o problema? Em África, eles dizem que os bruxos têm a capacidade de sair do corpo, de fazer o mal. E esse foi o que ela estava dizendo, que a irmã era uma bruxa dentro da igreja. Ela disse, mas ninguém quer tocar no assunto não, pastor. A liderança passada eu tentei falar e ninguém quer falar nisso não. Olha, meus irmãos, o que é que destrói a igreja? O que é que nos afasta de Deus? Você falou o diabo? Você está equivocado. Antes dele vem o seu pecado e o meu pecado. É o pecado. O que destrói? O alimento do inferno é o pecado. É o pecado. Seja ele qual for. Ele está até querendo que você esconda mesmo e finja que é um bom crente para aparecer. E essa é a verdade, não é? Essa é a realidade. Mas graças a Deus que nós tivemos a oportunidade, chamei Lúcia, nós oramos, conversamos e fomos para o confronto. Não para... Nós como igreja do Senhor, nós temos que honrar a palavra. O irmão Paulo começou aqui falando isso, da importância da palavra. Ele leu o texto bíblico e falou isso.
Porque é a palavra que nos lava, é a palavra que nos liberta. E se a palavra de Deus não estiver na minha mente e na sua mente, e se nós não nos deixarmos ser guiados pela palavra, ou começar a história do que todo mundo está dizendo, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não é? O inimigo vai tomar conta mesmo e vai trazer mesmo desgraça. Além dessa questão que tinha, dessa mulher que eles achavam, que ela achou que era bruxa, ela até negou para nós que fosse, a gente foi percebendo que havia várias coisas complicadas ali dentro. Apesar de ser uma comunidade pequena, eles eram grosseiros um com o outro. Teve uma ocasião que um irmão falou de alguém, falou assim, não, com ela eu não perdoo nem no inferno. Eu falei, meu Deus do céu, ainda achando que no inferno ele vai conseguir perdoar ela. Uma mente cauterizada com erro, com engano. Isso que meu bem está falando sobre quando a gente coloca uma coisa na mente e deixa aquilo criar como uma casca, e não é palavra de Deus. Um desafio que a igreja entendesse que ela poderia sustentar um pastor local. E a ideia dessa de que somos pobres, dá a ideia de que quem sustenta a obra do Senhor somos nós. Quem sustenta a obra do Senhor nem é a igreja grande, nem a igreja rica, nem a igreja pobre, nem a igreja pequena. Quem sustenta é o Senhor por meio dos servos deles que são fiéis. Então, quando você começa a entrar, se deparar com várias situações assim, a gente só tem uma saída, a gente tem que buscar o Senhor para trazer entendimento. Porque coisas espirituais, a palavra diz que elas são discernidas espiritualmente. As pessoas que estão aqui, que tem pessoas na sua família que não conhecem Jesus, tem coisas que você vê que são claramente problemáticas para eles, que eles estão espiritualmente cegos. Você pode falar e eles não entendem. Já está entendendo o que eu estou falando? Que você fala assim, mas fulano, e eles dizem, não é assim. Você fala, como que você não está entendendo? Por quê? Porque é espiritual e não dá para entender. Então, nós começamos um programa de oração na igreja para pedir socorro a Jesus. Tanto na quarta-feira, no sábado de manhã, vigília de oração, uma semana do mês era culto todas as noites de oração. Um dia do mês era o dia inteiro, 24 horas de oração, dividindo com os irmãos, pedindo socorro do Senhor. Eu vou contar para vocês que durante um ano, nós não tivemos nenhuma conversão. Durante um ano, a gente não viu diferença nenhuma na igreja. E um dia eu estava falando assim, falei, Deus, como é que é isso? Porque a tua palavra diz que se a gente clama, a gente recebe, que se dois se colocam de acordo, na terra é feito no céu. E eu fui falando vários versículos da Bíblia, porque tem uma hora que você começa a orar e não vê a coisa acontecer, parece que não é. Vou dizer para você o que aconteceu nesse um ano. Eu brinco, quer dizer que saiu o capeta de tudo quanto era buraco, porque todo mês estourava uma. Descobriu que tinha um líder da igreja, que tinha uma família na outra cidade, que um dos irmãos que tocava na igreja bebia todo fim de semana. Ele tocava na igreja no domingo, mas no sábado ele tocava em boates, bateu o carro bêbado. E tinha, ai meu Deus, esse moço que não queria perdoar a mulher, a irmã, o pessoal que falando contra dízimos e oferta na igreja, e era muita coisa, não dá para ficar falando aqui, mas todo mês tinha uma coisa, e eu pensava, poxa, a gente está orando, coisas boas vão acontecer? Não, estava acontecendo muita coisa ruim. Quando nós buscamos... Aparentemente ruim, né? Quando nós buscamos ao Senhor, a palavra de Deus diz, clama-me, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei. Quantos de vocês creem na oração? Você crê mesmo? Eu quero chamar você para você fazer uma oração comigo. Vamos orar? Colossenses 2,17 diz que é Cristo que nos leva à realidade. Tem muitas coisas que nós estamos envolvidos, mas eu queria agora que nós orássemos para pedir que o Senhor venha sobre a nossa mente. Você quer orar por isso? Fica de pé, se você quiser, se não quiser, fica sentado, é tranquilo. Só um pouquinho, eu queria convidar você e nós vamos aplicar o princípio do acordo, lembra? Que a Bíblia diz, se 2 ou 3 se puserem de acordo sobre qualquer coisa na terra, será feita nos céus. Essa igreja é uma igreja missionária.
e Deus quer nos levar mais adiante. Amém? Vamos orar? Vamos orar juntos? Amado Deus, vem comigo, amado Deus, diante da tua palavra, eu quero clamar o poder do sangue de Jesus sobre minha mente. Senhor amado, eu sei que dia e noite nós somos bombardeados com o pecado, com o mundo e com o maligno. Mas nesta noite, Senhor, eu creio no teu poder. Ouve, Senhor. Vem em nome de Jesus. Leva cativa a minha mente. Vem quebrar todo laço de engano, de mentira na minha mente. Em nome de Jesus. Eu clamo, Senhor. Me leva à realidade que está em Jesus. Abre meus olhos espirituais, em nome de Jesus, para fazer a tua vontade e glorificar o teu nome, como nós cantamos aqui, que a tua glória vale mais que 1000, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode assentar. Tem um texto em Romanos, capítulo 1, que é um capítulo que a gente costuma ler pensando nos não crentes. Mas olha que interessante, no capítulo 1 de Romanos, versículo 21, ele diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Ele fala de pessoas que tinham conhecimento de Deus. Isso acontece com qualquer um de nós, quando a gente para de dar glória a Deus, quando a gente para de dar glória a Deus como pessoa, como igreja, quando a igreja começa a se perder no que é, por que é que nós fazemos o que nós fazemos. Às vezes a gente faz a coisa certa pela motivação errada, e quando a motivação é errada, a gente não dá glória a Deus. E o texto diz que por não glorificar o Senhor, o coração ele se torna nulos, e o raciocínio, o coração se torna insensato e obscuro. E quando você vai para o final do capítulo 1 de Romanos, versículos 29, ele diz o que é que começa a encher. Quando a gente não faz para a glória do Senhor, e isso é a coisa mais sutil que acontece. Porque quando a gente chega naquela igreja, encontra daquele jeito, ela não ficou assim de um dia para o outro. Isso é sutilmente que acontece. E olha o que acontece na igreja e na nossa vida. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, difamação, calúnia, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. É muito pesado. Vê quando eu falei que saía capeta de todo lugar, os pecados estavam aparecendo, porque a luz do Senhor começou a vir. Tem um texto, vários textos você vai encontrar na Bíblia dizendo: lança a luz do teu rosto sobre nós. Irmãos, a gente não é capaz de ver para os nossos olhos. Se nós parássemos aqui e falar assim, como é que está a sua vida? Você está pecando? Você está perto de Deus? A grande maioria de nós aqui vai dizer: não, eu estou bem com Jesus. Não, tem minha dificuldade, todo mundo tem. Nós não podemos ver. É só perto de Jesus que a gente vê. Você vê que quando Isaías entra no templo, foi só quando ele se aproximou de Deus, que ele vê Deus no templo, é que aquele profeta disse: eu tenho a boca suja, estou no meio de gente com boca suja. É só perto de Deus que a gente vê. Enquanto não vem a luz do Senhor, não tem como a gente perceber. Um quarto cheio de bagunça, se ele estiver escuro, você não sabe que tem bagunça. Você abre a porta, se estiver escuro, enquanto não entrar a luz, você não vê.
que está sujo ou bagunçado. Precisa vir a luz do Senhor. E nesse tempo de oração, a luz do Senhor começou a vir. Por isso que, para nós, naquele tempo, era tipo, não está acontecendo nada. Não, estava acontecendo muita coisa. Porque quando os pecados iam surgindo, Deus foi dando graça. Meu bem chamava, a gente sentava junto e falava, irmão, isso aqui, isso aqui. E a gente teve gente que se arrependeu, gente que confessou o pecado, gente que mudou de vida, gente que saiu da igreja, gente que sentava lá atrás com cara emburrada, tipo, quero ver quem me tira daqui, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. A gente teve de tudo. Mas, pela misericórdia de Deus, o Senhor começou a limpar aquele lugar. A misericórdia dele, mas a gente precisa clamar isso sobre nós, sobre a igreja. E a necessidade que nós temos. Agora, irmãos, a Bíblia diz no Salmo 51 que Deus ama a verdade no íntimo. Quem é que pode ver o seu íntimo? Sua esposa pode ver? Seu filho? Seu pai? Às vezes nem não é? gosta. Deus ama a verdade no íntimo e Deus nos chama para ser igreja, não é? E é interessante que aquele tempo que Deus nos permitiu ali, não é? Nesse trabalho de missões, de revitalização, mas também de impulsar para que a obra pudesse avançar, havia uma oposição maligna, aonde o pessoal estava de braço dado de alguma maneira, até mesmo com a cultura. E a cultura hoje no Brasil também está acontecendo a mesma coisa. A cultura está influenciando a igreja. Fala a verdade. A cultura do Brasil hoje não é mais uma cultura da religião tradicional que era antes. Não é. Quando nós começamos a orar e que precisávamos para reformar a casa que ia ser para o pastor, moravam 3 membros da igreja no fundo da casa. E aí um deles, nós entramos num acordo que precisava sair para reformar a casa, para o novo pastor que queria vir, nós estávamos orando. A primeira pessoa mudou, e quando ela mudou, deixou umas moedinhas. Eu achei aquilo esquisito. Aí a segunda mudou e também deixou umas moedinhas. Era um rastro de moedas assim, ó, saindo assim, do quarto deles. umas moedinhas assim, na porta de cada um, deixou na porta, você entendeu? Ou seja, aquelas moedinhas eram da pessoa que saiu. E aí eu perguntei, o que é isso? Vamos adiantar que o tempo está correndo. Ele disse, não, pastor, o senhor não se mete com isso não, porque isso aí é coisa da nossa cultura, o senhor é estrangeiro. O missionário é sempre estrangeiro, mesmo na família de Deus. Olha que interessante, não é? É sempre estrangeiro. Mas eu disse não, e aí meu bem foi e descobriu, porque nós encontramos na casa que nós mudamos também isso, e a irmã falou, não irmã, é o seguinte, quando a pessoa deixa as moedinhas e alguém vem e pega as moedas dessa pessoa, quem pegou as moedas daquela pessoa, todo o esforço dela agora, do trabalho, tudo vai para o dono da moeda. Eu falei, o quê? Que é isso? Isso é mandinga. Você entende? Agora, pasme, líderes da igreja estavam envolvidos em questões culturais de crendice. Aí você pergunta, aonde está a centralidade da palavra de Deus? Não é? Agora eu pergunto para você, será que isso não está acontecendo no Brasil? Nas mensagens do WhatsApp, tem gente aí, você entende? Que estão crendo em crendice, e essa é uma das dificuldades, porque alguém disse que cada vez mais a igreja está lendo menos a Bíblia, gastando muito tempo, né? Eu não estou aqui para dar lição de moral para ninguém, mas estou dizendo uma coisa que nós vivemos, você está entendendo? E nós vivemos, e agora sim, quando você está envolvido com a crendice, rapidinho aqui, quem é que está por trás? Ainda que seja cultural, quem é que está por trás? Hein? O inimigo, não é? É o inimigo que está por trás para trazer, não é? Cegueira e conformar as pessoas com uma vida religiosa. E nós entendemos que missões, Deus nos chama, o Senhor Jesus me salva a mim, salva você, seja um moço, seja um adulto, seja um ancião, não importa, Deus nos salva em Cristo Jesus, e o Espírito de Deus vem habitar em você, para que você sirva a Ele, e seja um instrumento da luz de Cristo, para desfazer as obras malignas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras malignas.
Mas se eu e você começamos a deixar ocupar nossa mente, não é? Com as mensagens mundanas e a nossa ocupação, não é? Como o senhor abre a Bíblia no dia que vem no domingo, aí vem amanhã, você não reúne na sua casa e não lê a Bíblia com a sua esposa, nem com seus filhos, nem pelo menos, né, chama ali para você, sua esposa e seus filhos, né? Todos nós temos luta, irmão, fala a verdade, todos nós temos dificuldade, todos nós. E aí a gente diz que crê em oração, mas os crentes não se reúnem dentro de casa, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, não abre a Bíblia, não chama a família para ler a palavra e ver os desafios, para orar, para buscar Deus. Acha que só para buscar Deus é nos dias de culto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu? E aí, há uma wave, né? Há uma onda mesmo de lama que vai, ó, só tomando conta. Eu falei, meu Deus, como é isso? Um grupo pequeno, mas uma dominação de mente, de sentimentos e tudo, por causa da valorização cultural, Eu me lembro que estava em Moçambique, num treinamento de líderes, numa região, e essa questão do medo é outra coisa muito séria em África. E eu perguntei para eles ali, me fala aqui, quantos de vocês se envolveram com alguma questão cultural, né, no ritual mês? De morte, ritual com mortos. Perguntei para eles, né? Quantos de vocês... Eu falei, vamos falar o jogo da verdade aqui. A maioria levantou a mão, sabe por causa de quê? Porque quando morre alguém, aí chama quem? O curandeiro. O curandeiro vem e o povo, ó, se treme diante do curandeiro. Medo. O curandeiro vem e diz assim, fulano morreu, banha ele, lava ele, assim, agora todo mundo vai se lavar na água do morto. E os líderes de igreja fazendo isso. Você entende o que eu estou falando? Mas sabe o que é isso, irmão? Quando você não tem uma firmeza na palavra, quando você não busca a palavra, quando sua vida de oração não é séria, você e eu vamos ser covardes. E vamos ser dominados pelo medo. E quem disser ali, não, eu não vou contrariar fulano, eu não vou contrariar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Porque faltou o quê? Posicionamento. E aqui é a diferença, né? Porque missões tem a ver com isso. Jesus Cristo, o Rei, o Senhor, para que Ele venha reinar na minha vida, na sua vida, não é? O reino de Cristo no meu coração, no seu coração, e começa ainda aonde isso começa, meus irmãos? Dentro da sua casa, é dentro de casa. É quando o coração, né, se volta para buscar a Deus. Isso é relacionamento com o Senhor, com a palavra, é invocar. Jesus está vivo, Cristo está vivo. Vamos concluir. Essa foto é uma foto de uma vigília e a gente deixou ela porque é uma coisa que nos chamou a atenção. A gente, intencionalmente, nós fazíamos a vigília de oração de 8 da noite de manhã, só leitura da Bíblia e oração, só leitura da Bíblia e oração. Era limpeza, era faxina, porque é a palavra que lava. E foi interessante, porque os irmãos começaram a perceber a diferença na vida deles. Amém. E na casa deles. E eles começaram a ouvir e trazer as crianças. Por isso que tem criança nos bancos, dormindo, porque ninguém queria deixar de vir para orar. E o Senhor foi movendo. Essa foto está sem lixo, porque, de verdade, um dia nós chegamos na porta da igreja e não tinha lixo. Eu achei que era coincidência, pastor. Falei, nem vou falar na igreja, porque vai que a gente agradece e depois o lixo aparece. Mas o lixo desapareceu mesmo. Esses tempos nós tivemos na África, o pastor perguntou para ele, ninguém nunca mais colocou lixo. Eu vou concluir do lixo daqui a pouco, mas só dizer, pela misericórdia de Deus, fizemos reforma dentro do templo, porque era para tirar a madeira e mudamos o piso, e reforma na casa também. Pode passando rápido, são fotos da reforma, porque Deus foi acrescentando, vai limpando, o Senhor vai limpando o espírito, vai limpando a mente das pessoas. Aí quem não ofertava, não dizimava, começou a fazer isso, a igreja foi crescendo, jovens se despertando para cantar, para adorar. Isso é um encontro de evangelismo na quadra da igreja, com pessoas perto. O Senhor começou a salvar. Não sei se o tempo está, se você quer contar a história da Paula. Paula veio para fazer fertilização
Aí, peraí, ela fez para fazer fertilização, para ter neném, veio de Angola, porque foi fazer isso lá na África do Sul. Então, ela ficou hospedada na casa de um irmão da igreja, vinha para o culto, porque ela não conhecia ninguém na cidade, ficava ali, e meu bem ofereceu estudo bíblico para ela, começamos a estudar a Bíblia com ela, ela conheceu Jesus, se batizou no dia do batismo. Ela disse assim, eu vim para a África do Sul pensando em ter um filho meu, e Deus me apresentou o filho dele, vou voltar para Angola com o filho de Deus no meu coração. Foi glória a Deus mesmo. Ela não ficou grávida naquele tempo, naqueles dias em África do Sul, por inseminação artificial. Voltou para Angola crente e ela teve filhos em Angola. O Senhor deu para ela. Essa é a última foto que a gente tirou com a igreja. O Senhor deu crescimento. Ele que faz isso. É Ele que faz isso. Na dependência dele, esse é o novo pastor, o pastor Lima, sua esposa, estão lá até hoje para a glória de Jesus. É a misericórdia de Deus quem faz isso. Chamar a luz do Senhor. O Senhor brilha a luz nas nossas trevas. Coisas, às vezes todo mundo aqui mora em casa sabe. Você tomou um café, coloca o copo na xícara. O copo na pia. A xícara na pia. Depois você põe um copo. Depois você põe um prato. Você fala, daqui a pouco eu lavo. Se juntar a louça de hoje, de amanhã, se deixar a louça da semana, daqui a pouco você está comprando descartável, porque não tem mais. Você põe a pia, fica assim, não é? Agora, e pensa a casa inteira. Tem coisa que a gente tem que limpar na gente todo dia tem que limpar. Mas tem momentos que a gente tem que fazer faxina mesmo. Precisa. E é só a luz do Senhor que brilha para fazer essa faxina. E foi isso que nós entendemos. Por que o povo vinha e em termos de cultura africana, meus irmãos, eles têm um respeito muito grande com a questão religiosa. Eles têm um respeito muito grande. Aqui, se você falar que é pastor, o pessoal segura a carteira, né? Mas lá em África, se você falar que você é um pastor, eles dizem, Moruti, tem respeito, sabe que é um líder espiritual. Mas sabe, o que é que nós entendemos? Por que o povo colocava o lixo ali? E Deus nos trouxe esse discernimento. Escrevemos até um artigo sobre isso, meu bem, né? Nós escrevemos juntos esse artigo. Por que o povo não respeitava a vizinhança, não respeitava e colocava o lixo lá no dia de culto, o mau cheiro, tudo? O problema era espiritual. Porque o lixo estava dentro, não estava fora. Você entendeu? O lixo estava dentro da igreja. O lixo estava dentro. Os crentes não tinham moral espiritual. E quando você não honra o Senhor, não é? Deus disse, eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. Eu não li esse texto por um acaso. Queria que você ficasse de pé. Quando você fica de pé, eu estava falando outro dia sobre isso. Você já viu quando você é um crente no trabalho que honra o Senhor? Os colegas de trabalho estão contando piada suja, você chega e eles param de contar? Fala, não, fulano chegou aqui, para com isso. Mas quando a gente não tem autoridade espiritual, eles estão contando piada suja, você chega e ele fala assim, aí chegou fulano aqui, não é fulano? E envolve a gente na piada, manda piada suja pelo WhatsApp, e coisa, porque não tem autoridade espiritual. Quando você tem autoridade espiritual, as pessoas mudam de postura. Essa era a questão daquela igreja, ela não tinha autoridade espiritual, o lixo estava dentro, consequentemente, esse lá texto fora. Deus também falou profundamente lá em África, ao meu coração. Versículo 14. Aí ele faz a comparação, né? O sangue do animal. Aí ele faz a comparação com o sangue de Jesus. Olha o que ele diz no versículo 14. De Hebreus 9. De Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes o Deus vivo. Amém. Por que você está aqui? Por que nós estamos aqui? Nós viemos aqui para adorar a Deus. Deus nos salva em Cristo Jesus para servir. Mas esse texto, irmãos, está dizendo, o texto está dizendo de que o sangue de Jesus tem poder de nos limpar e de nos libertar de obras mortas.
Você entendeu? Eu posso estar cantando, eu posso estar lendo a Bíblia, eu posso estar orando, eu posso até estar entregando meu dízimo, mas cheio de obras mortas. Deus não trabalha com obras mortas, com ódio, com mentira, com engano, com hipocrisia. Deus não trabalha com obra morta. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade. O Senhor trabalha com a verdade, irmãos, não é? Mas o inimigo, o pecado, tem embotado as mentes. Aí você vai lá, isso aqui para mim, falei: meu Deus, tem misericórdia de mim, de mim, não é? Porque eu posso até estar fazendo as coisas, mas com obras mortas é mau cheiro, é podridão. Por isso que Jesus chamou os sacerdotes de sepulcros caiados, o mau cheiro deles. Foi Jesus quem falou. Vocês estão fedendo, vocês estão aí, vocês estão fedendo. A coisa está morta aí dentro de vocês. Aqui em Goiás não tem mar, tem rio. Mas é muito interessante que o mar, ele tem os ciclos, né? Das marés, já viu? E as marés do mar é para jogar fora tudo que está podre, joga fora, já viu isso? A natureza. Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus vivo e Ele trabalha com vida. O que é que eu preciso fazer? Deus me salva a mim e salva você. Deus nos salva para que nós o sirvamos, não é? Não com obras mortas. Não com obras mortas. Precisa tirar o lixo. Tira o lixo. Precisa tirar o lixo. Cada um sabe de si. Eu não estou aqui para julgar ninguém. E eu estou compartilhando uma experiência que nós vivemos ali. Precisa tirar o lixo. Aos olhos de Deus ninguém esconde coisa nenhuma. Não é verdade? Agora, quer saber de uma coisa? Todas as vezes que nós vamos aos pés do Senhor, eu e você, nós queremos que Deus nos ouça. E a Bíblia nos diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E às vezes nós estamos aí no sufoco, dizendo: por que o Senhor não atende? Por que o Senhor não atende? O que é isso? Mas tem uma parede, tem uma obra morta. Se você quiser, eu quero encorajar você agora a clamar o sangue de Jesus. Se você quiser. O texto diz que o sangue de Jesus tem poder de purificar a mim e a você. Hoje o pessoal está banalizando chamar o sangue de Cristo, né? O sangue de Jesus tem poder, sem nenhuma consciência. Mas quando você vai para os pés do seu Senhor, vem aqui, tira a obra morta, Senhor, com sinceridade. Eu quero encorajar você, para você falar com o Senhor, fala baixinho. Se você quiser apartar até aí, diz: Senhor, eu quero clamar agora o teu sangue sobre minha vida. O Senhor é meu Deus vivo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e fala. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. E de repente o Espírito Santo Deus vai trazer no seu coração alguma coisa que não está, mas você quer servir ao Senhor. Esta é uma igreja missionária, não é? E a santidade do Senhor é que traz a diferença, é que faz a diferença nesse mundo incrédulo, nesse mundo de mentira. Clama ao Senhor. Clama: Senhor, eu clamo o teu sangue nessa noite. Tira de mim. Move seus lábios baixinho. Por que eu tenho que mover meus lábios, pastor? A boca fala do que o coração está cheio. Fala baixinho aí. Não ora na sua mente, não, que o inimigo vai levar sua mente para outro lugar. Move seus lábios e fala: Senhor, vem nessa noite tirar o lixo que eu não estou percebendo. Você quer fazer essa oração? Se você quiser, baixa sua cabeça, fala isso aí com Deus. Move seus lábios. Clama o sangue de Jesus. Clama do coração. Se você quiser, diz: Senhor Jesus, chama Ele. Senhor, eu quero clamar pela minha alma. Quero clamar pelo meu coração. Tira o lixo, Jesus. Tira o lixo, Senhor. Sentimentos, pensamentos,
ódio, prisão, não sei, algum vício, o engano. Fala, Senhor Jesus, chama Ele. Ele está aqui, Ele está te ouvindo. Nós estamos na casa dEle, na presença dEle. Cadê o Senhor? Ora comigo aqui agora. Queria te convidar para nós nos unirmos em oração. É muito interessante, a gente viu isso em África. Quando o leão dá o rugido, o pessoal fica com medo, e aquele que se separa, o animal que se separa, fica mais fácil para o bicho pegar. Sabe o que eu descobri? Quando o inimigo vem atacar, ele não vem sozinho. Aí você entendeu por que Jesus manda de 2 em 2. Não é? Vem comigo, vamos nos unir. Diz assim, Deus, nesta noite, diante da Tua palavra, eu creio no Senhor. O Senhor é o meu Deus vivo, Jesus. Senhor Jesus, eu te clamo agora. Lava o meu coração. Eu reconheço que sou o pecador. A Tua palavra declara que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos do Senhor mentirosos. Mas nesta noite eu me arrependo dos meus pecados, conscientes, inconscientes. Deus, em nome de Jesus, arranca, desfaz todo laço de engano, mentira, ódio, hipocrisia, materialismo. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo agora o poder do Teu sangue. Vê aqui agora, Senhor, como Davi pediu, sonda agora o meu coração. Toda e qualquer obra morta, eu te peço agora, remove, Senhor, me lava, me limpa, me liberta, Senhor, pelo poder do Teu sangue, Jesus. Eu clamo o sangue do Cordeiro sobre minha alma, meu espírito, meu coração. Tudo aquilo que está mal cheiroso, as Tuas narinas santas, me lava, Jesus. Tem misericórdia. O sangue de Jesus tem poder para me libertar, para me purificar, para me salvar, para me transformar. Amém, Jesus.